Olá você, tudo bem? Estamos começando agora o programa Notícias Nacionais e Internacionais com o Dr. Orlando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodoaldo. Estamos aqui para falar sobre assuntos diversos. Notícias nacionais, internacionais, notícias comentadas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto um pouco melindroso. Clodoaldo, prepare-se, Clodoaldo, e o povo se prepare, porque vem chumbo grosso aí. Então vamos lá, doutor. O que Você conhece aquela música começar? Silvio Santos vem aí? Opa! Silvio Santos vem aí. Meus amigos, a moral deve ser preservada para o equilíbrio social, casamento e outras coisas mais. Há pouco tempo eu assisti a um casamento. O casamento não durou um ano. As bases do casamento estão abaladas. A moral está abalada. Quem abala a moral? Meus amigos, não faz muito tempo, eu via na televisão, na Holanda, Clodoaldo, um casal fazendo sexo em praça pública. Eu vi, e quem entrar na internet vai ver também, casal fazendo sexo em praça pública da Holanda. Fazendo sexo, o pessoal passando nem importância dela. Silvio Santos, nós não podemos silenciar-nos diante do que temos visto. É preciso que se leve em conta que a moral deve ser preservada. Por que eu estou dizendo isto? Nós não podemos nos calar. O programa é um programa jornalístico também. E isso é uma denúncia. 3 ou 4 moças colocadas no pau, no programa do Silvio Santos, 3 rapazes e um concurso de beijos, mas daquele beijo mesmo de arrasar, de encher a cara do rapaz de batom. Silvio Santos, atentado violento ao pudor. Eu admiro você, Silvio Santos. Você é um grande homem, um grande artista. Um homem que dá emprego a muita gente, dá alegria ao povo, mas vamos preservar um pouco mais a moral. Se for levar isso a sério, é crime. Atentado violento ao pudor. Não é só o Silvio Santos, não. Não é somente o Silvio Santos. Violento atentado ao pudor. Doutor, mas esse violento atentado ao pudor que nós estamos vendo hoje é na maioria de todos os canais de televisão praticamente, em horário livre, né? Nas novelas, nos programas de auditório, nos shows, tudo isso por causa do Ibope. Então acaba-se passando dos limites aceitáveis e até eu entendo, doutor, que é uma ofensa para a família que muitas vezes está reunida na sala, pai, mãe e filhos pequenos, assistindo esse tipo de programa, esse tipo de exibição. Porque veja o seguinte, Clodoaldo e telespectador, hoje é difícil para os pais educarem as filhas.
É difícil. Fica aqui a nossa denúncia e o nosso protesto. Que haja mais cuidado nos programas que envolvem a moral. Certo que o que mais dá audiência hoje é pornografia, mas os valores morais terão que ser preservados. E aí as famílias estão destruídas. O exemplo, nós já tivemos aqui o Messias, o reverendo Messias Anacleto Rosa, está falando sobre família, né? E os valores. Então, muitas vezes, os pais se eximem disso e deixam a educação por conta da escola, por conta de babás, por conta da televisão, né? Por conta de amigos, e acaba se esquecendo da sua responsabilidade maior. Você sabe o que está lá em Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que deve andar desde pequena. E quando for velho, não se desviará dele. Quando for velho, não se desviará dele. Já que você falou no reverendo Messias, Anacleto Rosa, o filho dele é juiz agora em Londrina. Registre-se esse importante acontecimento. Jovem, valoroso, que assumiu uma das varas cíveis de Londrina. Mas eu li outro dia, li recentemente, que os pais que levam seus filhos à igreja não vão buscar os seus filhos na porta da cadeia. Ah, exatamente. Os pais que levam os filhos às igrejas não vão buscar os filhos nas portas das cadeias ou de dentro das prisões. Por quê? A Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando se tornar velha, não vai se desviar dele. Ah, infalível. Bem lembrado, Clodoaldo. O pai que leva o filho à igreja não vai buscar esses filhos lá atrás das casas. É uma grande verdade. Que isso fique registrado e que levemos em conta esse detalhe importante. Mas então, Clodoaldo, o equilíbrio da sociedade, a moral, tudo isto corre não por conta somente dos pais. Quem educa o filho é o pai e a mãe, mas não é só o pai e a mãe. Hoje, a televisão educa mais. Ou deseduca mais. Ou deseduca mais. Deseduca mais, né? Não é? Infelizmente. E aí é uma pena, doutor, uma responsabilidade de quem detém uma concessão de serviço público, com a responsabilidade de mostrar essa pouca vergonha aí e tantos reality shows que tem por aí também. Né? E acontece o seguinte, é que nós não podemos silenciar. Não é porque é o Silvio Santos que vai ficar quieto, não. Porque nós já falamos aqui de Big Brother, já falamos de outros programas aqui que atentam contra a moral e o bom costume. Qual que é o artigo? Atentado, violento ao pudor. Atentado, violento ao pudor, artigo 214 do Código Penal. É isso aí, doutor. Vamos para a próximo assunto. Notícia também, que é polêmico, né? Aborto de anencéfalos. Aborto de anencéfalos. Olha, Clodoaldo e telespectadores, antes que eu me esqueça, eu queria registrar a presença do nosso amigo, o senhor Antônio Francisco dos Santos. Ô, senhor Antônio, um abraço, senhor aqui, senhor Antônio. O senhor está aqui conosco, mora em Biporã, né? E está assistindo a gravação do nosso programa. Gravação, então, e também está com o nome do Serasa lá, deu uma açãozinha contra o banco lá, né? Vamos falar com o senhor já, viu? Meus amigos, então agora eu vou falar sobre a questão do aborto. Tema polêmico aí que nas últimas semanas aí envolveu o Supremo Tribunal Federal e os ministros, né? Os prós e os contras, doutor. Artigo 124 do Código Penal fala sobre o aborto. Clodoaldo e telespectadores, não se pode imaginar, pode-se imaginar o sofrimento de uma mãe que sabe que tem dentro de si um filho que vai nascer e que não tem cabeça. É triste. Agora, esta questão foi amplamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a mais elevada Corte de Justiça do país. Clodoaldo e telespectadores, eu cada vez mais admiro a função do juiz.
Que função nobre. Que função nobre. Esse problema do aborto foi analisado com muito cuidado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, se a mãe sabe que tem um filho que vai nascer sem cabeça, sem cérebro, até o nascimento dessa criança, seu sofrimento é muito grande, não é? A dor. A dor. Então o tribunal entendeu, o Supremo entendeu que essa dor pode ser interrompida. E um dos principais argumentos do Supremo Tribunal Federal é que não há morte porque não há vida. Sem cérebro não há vida. Então, de qualquer forma, o feto não se transformaria em gente, não. Não é para nós. Ia nascer e ia morrer. Então, apenas a lei autoriza que seja posto um ponto final no sofrimento da mãe e que a criança também não venha a sofrer. Vai um detalhe importante. Este aborto, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal apenas autorizou. É bom que se diga isso, né, doutor? Porque, não obriga, não. Porque não obriga. Não. Respeitando as opiniões de contrário, e aqui nós respeitamos todas as opiniões, não é? Haja visto que, se há uma opção da mãe em permanecer com a gestação e continuar, ela não vai ser punida por isso. Não. Só não será punido aquela mãe, e foi isso que o Supremo aprovou, não é? Não haverá punição, considerado como aborto, para aquela mãe que desejar interromper a gestação desses casos. A mãe só fica autorizada. A mãe só fica autorizada a fazer o aborto. Faz se quiser. Isso é importante esclarecer, porque às vezes as pessoas acham assim que os ministros tomaram uma decisão. Não, simplesmente ele está garantindo a liberdade de ambas as partes, ambos os lados, os prós e os contras. Na verdade, Clodoaldo, telespectador, o que o Supremo Tribunal Federal quis é aliviar o sofrimento dessa mãe. Aliviar. Exterminar. E nisso não há crime nenhum. De parabéns ao Supremo Tribunal Federal. Mas algumas seitas religiosas foram contra. Respeitamos também a opinião. Respeitamos todos os lados, não é? Enquanto o Supremo Tribunal Federal, reunido, se concentrava dando o melhor do seu esforço para solucionar esse caso, lá fora havia manifestações contrárias para interferir no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Federal foi firme. E eu, particularmente, não sei qual a sua opinião, nem a sua, nem do telespectador, mas eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi correta. Porque ele não obriga ninguém a tomar uma decisão, ele simplesmente, como o senhor já disse, é bom que isso fique claro, porque às vezes as informações chegam distorcidas para o telespectador por determinado meio de imprensa dos prós e dos contras. Nós aqui estamos esclarecendo da forma que o tribunal analisou. Fica livre a mãe que deseja continuar com a gestação e fica livre a mãe que deseja interromper por ocasião do sofrimento. É isso, é fato, nada mais do que isso, não é? O aborto, segundo a lei, o Código Penal, resulta na morte do feto. Isso é crime. Mas o feto que não vai ter vida, que não vai sobreviver, não pode ser objeto de um crime de aborto. Agora, vamos ressaltar um detalhe aqui. Aqui não se pode calar diante da verdade. Há pouco tempo, Clodoaldo,
eu, com esses meus olhos, meus ouvidos aqui, eu via na televisão uma entrevista em que uma entrevistadora, entrevistando uma artista, a artista disse o seguinte: quando eu fiquei grávida, disse ela, eu tinha compromissos artísticos, tinha que estudar, então eu achei melhor fazer o meu aborto. Eu ouvi e vi a artista falando, isso é crime. Eu não sei não se o promotor público não tomou alguma providência, mas devia ter tomado. Se este fato foi levado em rede nacional, pelo Brasil todo, pelo mundo todo, a promotoria pública, como defensor da sociedade, teria que tomar as providências, processar a pessoa que fez essa divulgação. Aí sim, é realmente o crime de aborto. Doutor, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa, onde nós voltaremos amanhã, neste mesmo canal, com mais notícias. Meus amigos, voltaremos amanhã. Sempre falando sobre notícias nacionais e internacionais, notícias comentadas, nada mais que isso. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa.